Tempestade vem para nós enfrentar. Tempestade vem para você, para mim, enfrentar elas. Você está vendo essa tempestade aí? Assim são a tempestade que nós enfrentamos todo dia, espiritualmente, porém nós não vemos. Você sabia que cada dia você tem uma tempestade para enfrentar? Mas você não vê. Porque elas são espirituais. Ontem eu postei um leão sendo atacado por vários boi-búfalo. E eu disse que nós somos atacados diariamente por demônios, como aquele leão foi atacado por aquele boi-búfalo. Agora eu te mostro essa tempestade. Essa tempestade em alto mar. E para que vem essas tempestades? É para confrontar conosco. E nós confrontar com elas. Quando Jesus, ele entrou no barco com os discípulos, que ele estava dormindo, eles iam lá para a terra dos Gagarenos, ou dos Gerasenos, podemos dizer. Veio uma tempestade contra eles. Eles iam libertar aquele homem que era possesso de demônios, que tinha uma legião, mais de 6.000 demônios no corpo dele. Aquele homem que vivia no sepulcro, que Jesus expulsou os demônios dele e os demônios passaram para os porcos. Antes disso, teve uma tempestade. Foi quando os discípulos chamou Jesus. Eles chamaram Jesus e disse: Senhor, vamos perecendo. Jesus levantou a mão e repreendeu o vento e as águas o obedeceu. Jesus disse: homens de pouca fé ou de pequena fé. Uma certa vez Jesus vinha ao encontro dos discípulos e eles viram Jesus e disseram: é um fantasma. É um fantasma. Aí Jesus disse: não, sou eu, Jesus. Pedro disse: Senhor, se é tu, manda eu ir ao teu encontro sobre as águas. E a Bíblia diz que Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro começou a quebrar a gravidade das águas. Dois homens que conseguiu quebrar a gravidade da água, Jesus e Pedro. Mas Pedro, ele começou a andar sobre o mar. Só que ele olhou para a direita e para a esquerda e talvez para trás e viu aquela tempestade, aquele vento. E quando ele olhou para o vento e para a tempestade, ele se afundou. Ele afundou. O que você entende com isso? É que enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava sobre o mar, sobre as águas. Mas quando ele olhou para a tempestade, ele afundou. Assim é você, sou eu, somos nós, quando olhamos para a tempestade da vida, quando nós olhamos para a dificuldade da vida, quando nós olhamos para os problemas, nós damos vida para eles e crescemos eles, deixamos os problemas gigantes em nossas vidas e diminuímos Jesus em nossas vidas. Enquanto Pedro olhava para Jesus, Pedro, ele andava sobre as águas, mas quando ele começou a olhar para o vento e para a tempestade, ele afundou. Muitas vezes, você que me escuta agora, você está se afundando. Você está naufragando na tempestade das lutas da vida. Você está vendo esse mar aí, essa fúria desse mar? Nós enfrentamos essas fúrias todos os dias
na área espiritual, você sabia? E às vezes muitos não conseguem vencer, porque olha para o tamanho da tempestade. Como Pedro fez, Pedro olhou para a tempestade e ele afundou. E quando ele olhava para frente, para Jesus, ele conseguia quebrar a lei da gravidade daquela tempestade. Mas quando ele olhou para os lados, ou talvez, quem sabe, para trás, ele se afundou. Porque quem olha para Jesus não pode olhar de lado, nem para a direita, nem para a esquerda, e muito menos para trás. Porque quando você olha para trás, você está com medo ou está com saudade de alguma coisa. Ou quando você olha de lado. Eu digo para você nessa noite, nessa madrugada, nessa manhã, nessa tarde, eu não sei que hora você está nos assistindo. Eu digo para você, não olhe para o câncer, não olhe para AVC, para o problema, para a hipertensão. Lógico que você tem que tratar, mas você não pode ter medo, você não pode dizer, eu vou morrer. Você tem que tratar, cuidar da sua saúde, mas não pode ter medo, porque o medo, a Bíblia diz que o medo produz o tormento, e o tormento produz morte, irmão. Você não pode olhar para a situação econômica, da infração, a situação de vício, de drogas, de bebida, não importa o que você está enfrentando. Olhe para o tamanho do poder de Deus, que é maior do que qualquer tempestade. É maior do que qualquer situação catastrófica que você tem vivido, que você tem enfrentado. Olhe para Deus. Se você olhar para Deus, você vai conseguir atravessar esse oceano que está em fúria. Eu falo no sentido espiritual. Você vai atravessar essa maré, você vai atravessar essa onda, essa tempestade, esse furacão que você tem enfrentado na sua vida. Você crê? Então creia, receba uma transformação de vida. Não temas, não tenha medo do tempo, do vento, da fúria que está vindo sobre você. Acredite, creia que a tempestade vai passar. Creia que a tempestade vai passar. A tempestade vai passar. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, tudo isso vai passar. Diga glória a Deus, diga graças a Deus, eu recebo a minha vitória, a minha cura, a minha prosperidade. Eu recebo a graça de Deus na minha vida. Não tem vento, não tem tempestade, não tem maremoto, terremoto, tsunami espiritual que vai me destruir. Creia que existe um Deus vivo, um Deus poderoso, que pode mudar a situação da tempestade. E a Bíblia diz que Jesus, ele repreendeu o vento e a tempestade e se fez grande bonança. Grande bonança veio entre eles. E Pedro e os discípulos disseram, quem é esse que até as águas e o vento obedecem? A tempestade da sua vida vai obedecer a Deus e vai mudar o quadro da sua história. Amém.